Na hora de um acidente de verdade, segurança, quem faz parte da brigada sabe como tem que combater. Fez curso de incêndio, de combate, conhece o procedimento, sabe? Quem é dono, quem está num cargo mais alto, não faz parte da brigada, acha que pode mandar. Chama o bombeiro, faz isso, faz aquilo, faz... Mas, como a pessoa não tem conhecimento, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, o procedimento de segurança de emergência, ele é muito claro que você define quem são os brigadistas, você define quem é o líder. Só o líder tem voz para decidir se pode voltar, se tem que chamar o bombeiro, se tem que fazer alguma outra coisa. Tem que ter uma pessoa no procedimento definida, uma ou duas, no máximo. Essa pessoa é responsável pelas decisões. E ninguém mais pode opinar, nem o dono, porque ele vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. Tá? Então, conceitualmente, quando se fala de brigada de incêndio, isso é o que se pratica, ter uma pessoa responsável e que seja da brigada. O dono está fora. Mas o dono, na correria ali, ele acha que ele pode mandar, né? Um gerente, um diretor, vai achar que ele pode tomar uma decisão. É difícil segurar um gerente, um diretor nessa hora, viu? O Dali só... Ele percebeu que ele estava falando uma coisa porque eu acabei falando. Falei assim, não... Porque ele estava liberando, eu falei que não, ele estava liberando. Pode sim, ele já falou para mim aqui no Nextel que pode voltar, já pagou. Eu tive que falar, né? Falei, doutor, não pode, porque ele é o líder, ele tem que vir aqui para explicar e para liberar todo mundo, só ele tem autonomia para isso. Aí ele percebeu que eu estava falando uma coisa que estava escrito, aí ele falou assim, aí se tocou e falou assim, ô fulano, Fernando, Juliano tá falando que você tem que vir aqui até o ponto de conta para poder liberar. Aí o Fernando veio e liberou. E foi isso que aconteceu. Então, isso é uma evidência documental por conta de um procedimento. Tá? Aí agora eu vou falar dos outros para vocês. A gente tem a evidência física, né? O que é evidência física? O equipamento sei lá, eu tenho aqui um equipamento que faz higienização dos alimentos, tá? Então, todo alimento tem que entrar ali na estufa ali para ser higienizado antes de ser utilizado na cozinha. E aí, esse equipamento de higienização está trincado. E as pessoas estão usando e não está sendo feita a higienização correta porque ele está trincado, está entrando ar. Então, vejam que é uma coisa física. Eu estou vendo um defeito no equipamento, né? Eu estou vendo um defeito na correia da máquina, na esteira que fica na linha de produção. Eu estou vendo um defeito na empilhadeira. Eu estou vendo algo físico. Eu não estou vendo um procedimento. E por conta desse defeito físico, eu estou tendo uma não conformidade, porque o produto está saindo contaminado, o produto está saindo errado, né? Então, o que me está dando uma evidência para uma não conformidade é algo físico. Então, aí eu tenho uma evidência física de uma não conformidade. Tá. Outra evidência física, né? Eu estou olhando aqui, vamos falar de uma auditoria financeira, em banco, em empresa. Você está olhando lá as movimentações do dinheiro. Você está vendo ali a transação, ali os bens sendo desviados, alguma coisa assim. Então, você está vendo uma evidência física também. Aí, evidência testemunhal. Eu não tenho escrito em procedimento nenhum, porque não é tudo que a gente precisa escrever em procedimento. Tem coisa que você não precisa, tem detalhezinho que você não precisa escrever no procedimento. Mas tem coisa que você consegue perceber se está sendo feito ou não quando você conversa com 3 pessoas, 4 pessoas, cada um conta uma história. Né? Cada um
fala de um jeito. Então, vamos imaginar que as pessoas organizam o estoque em ordem alfabética, mas isso não está escrito no procedimento. Não está escrito. Aí você pergunta uma pessoa, como que você organiza o estoque? Ah, eu coloco os produtos em ordem alfabética aqui no chão da fábrica. Ah, legal. Isso é o procedimento? É um procedimento. Não está escrito documentalmente, mas é uma rotina. Aí ele vai e pergunta para outra pessoa, como que você organiza o estoque? Ah, eu organizo o estoque de acordo com o que é mais caro. Opa, mas o primeiro falou que organiza em ordem alfabética. Aí ele vai e pergunta para mais uma pessoa. A pessoa fala outra coisa. Então ele consegue perceber que não existe um procedimento, documental não tem mesmo, mas que não existe um procedimento estabelecido, nem ali de padronização, tipo assim, todo mundo faz igual. Não precisa ter escrito, mas todo mundo está fazendo igual. Então, ele acaba evidenciando, tendo uma evidência testemunhal. Ele percebeu que algo está errado, algo está estranho, algo não está padronizado, por entrevistas, por conversar com pessoas, porque ele percebeu que cada um faz de um jeito. Então, isso é uma evidência testemunhal. Precisa estar no papel? Não, não precisa. Não é tudo que precisa estar no papel. Mas ele percebeu que cada pessoa faz de um jeito. Vamos imaginar que eu estou mexendo com alimentos e que eu tenho que colocar luva e eu tenho que passar álcool em cima da luva. E vamos imaginar que isso não está escrito, porque não precisa estar escrito. Aí ele pergunta para mim, eu falo assim, eu coloco a luva e mexo com o alimento. Aí ele pergunta para outra pessoa, eu coloco luva, passo álcool e mexo com o alimento. Aí outra fala assim, aí eu coloco luva, passo na água ali e já mexo. Eu não estou fazendo de um jeito. E às vezes é alimento, você tem que ter higiene. Então, como é que ele vivenciou esse problema? Não foi por procedimento, foi por uma evidência testemunhal. Tranquilo? E evidência analítica, sim. Evidência analítica é conferência de cálculo, é conferência de planilha. Então, vamos imaginar que a produção calcule o custo de se produzir algo. Tem um cálculo lá. Ou um cálculo financeiro, um cálculo de perda. E aquilo seja passivo de auditoria, para não ter desvio de verba, desvio de dinheiro. Então, o auditor vai olhar essa parte financeira. Então, ele vai conferir o cálculo. Ele vai comparar um cálculo com o outro. Ele vai comparar, fazer análise em cima de números. Aí eu tenho uma evidência analítica. Muito mais comum em auditoria financeira, auditoria de banco, auditoria para ver se a empresa está mesmo entrando em falência. Então, aí você tem uma evidência analítica. Você vai conferir números, você vai conferir cálculo, para ver se foi feito o cálculo certo, se aquilo que ela está falando, que está dando prejuízo, de fato está dando prejuízo, aí você tem uma evidência analítica. Para ver se alguém está roubando a empresa, se alguém está desviando dinheiro. Esses são os 4 tipos de evidências que a gente pode ter numa auditoria: documental, física, testemunhal e analítica. A mais comum é a documental, em se tratando de ISO 9001, de qualidade. Tranquilo? Sim. Vamos falar de comportamento, então, do auditor, né? Vamos falar em relação ao comportamento, né? O que é importante o auditor ter, né? O auditor, ele tem que passar confiança na hora que ele vai auditar. Um cuidado muito grande com o julgamento, né? Em fazer caras e caretas, que você assusta a pessoa que você está perguntando. Segredo da auditoria, ele assina um termo de segredo, porque ele entrou na empresa, ele conheceu
a receita do bolo, né, da empresa, ele conheceu números, ele viu números na empresa, faturamento, lucro, ele conheceu informações confidenciais da empresa. Então, se ele espalhar isso para fora, isso é grave. Tá? Então, ele tem que mostrar objetividade, fazer uma avaliação equilibrada, não julgar, não influenciar a resposta, tem que ser ético. Eu presenciei um auditor que teve uma atitude que eu não achei ética. Ele era uma pessoa que tinha um histórico profissional dentro da indústria, estava trabalhando num órgão certificador, ele era engenheiro, não lembro qual era o segmento que ele trabalhava. E durante a auditoria, conversando com o dono da empresa, fazendo a auditoria de direção, ele deixou o cartão dele e se ofereceu para trabalhar lá, que estava à disposição do mercado. Então, isso não é ético. Não era o momento para ele fazer aquilo, entendeu? Acho que ele estava procurando um outro emprego e tal, ele fez isso. Isso foi entre quatro paredes, poucas pessoas viram tal, mas não é ético de um auditor fazer isso. Então, confidencialidade também de tudo que ele vê, todos os valores que ele tiver acesso, informação que ele tiver acesso, ele não pode divulgar. Ele tem que ser competente para isso, né? Ter o conhecimento, ter experiência, ter comportamento para fazer auditoria. Então, esses são alguns dos princípios. Em relação à equipe interna, no mínimo 2 pessoas na equipe interna, se for uma empresa pequena. A definição desses auditores internos deve ser feita com antecedência, antes da execução, e eles têm que passar por treinamento para auditoria interna. Se não for aquele treinamento de auditor externo, de auditor líder, ele faz um treinamento de auditor interno. Quem pode dar o treinamento de auditor interno? Quem é auditor líder? Auditor líder pode formar auditor interno. Essa é uma regrinha. E toda vez que tiver uma auditoria interna, entre aqueles da equipe, você pode escolher alguém para liderar. Tá? O que mais que nós temos aqui? Responsabilidade do auditor. Executar a auditoria de acordo com os procedimentos do cliente e de acordo com o plano. Ele fez um plano, ele estabeleceu qual item ele ia olhar, seguiu o plano. Ficar dentro do escopo, que é aquilo que ele definiu que ele ia olhar, não sair daquele foco. Ser claro, né, falar um português correto, esclarecer dúvidas, se o entrevistado não está entendendo a pergunta, refazer, deixar de forma mais clara. O que mais? Coletar e analisar todas as evidências que houver necessidade. Se eu estou fazendo uma auditoria documental e o procedimento ele tem um número, uma revisão, eu tenho que escrever isso no relatório. Evidenciado no procedimento 10, revisão 15, porque aí você amarra a revisão do documento. Registrar a observação, ficar em alerta nas situações que ele presenciar, relatar o resultado oralmente por escrito. Durante a auditoria ele já vai falando, Juliana, tem um problema aqui, Juliana, isso aqui não está legal. E depois, na hora que ele acabar, por escrito no relatório. Achado um problema, depois de um tempo a empresa toma uma ação. Na próxima auditoria, verificar se aquela ação feita surgiu efeito, se ela foi eficaz. E dar apoio aí a todo mundo da equipe. Manter confidencialidade, ser ético, coletar todas as informações necessárias, ajudar a selecionar um membro da equipe, preparar o plano de auditoria, assegurar que todos os documentos estejam disponíveis, analisar todos os documentos criticamente, representar a equipe junto à administração, presidir a reunião de abertura e de encerramento, assegurar que a auditoria vai acontecer conforme o plano,
Assegurar que a equipe faça reuniões regularmente, assegurar que o resultado da auditoria seja relatado claramente, de forma conclusiva e sem demora para todo mundo, fazer o relatório de auditoria. Obrigações do auditor. Verificar as metas de qualidade, verificar se coincide com a política de qualidade, com o escopo, e aqui eu incluo missão, visão e valores. Verificar se as metas são de conhecimento de todo mundo da fábrica. Verificar como que é feita a divulgação, né, disponibilizada essas metas. Verificar os indicadores de qualidade, se estão sendo atendidos, se são mensuráveis. Avaliar os métodos, as ferramentas que se utilizam na empresa. Evidenciar, né, estabelecer os atendimentos e não atendimentos, que é as não conformidade. Identificar quais processos são mais importantes para a empresa. E estar atento a ser mais aberto para escutar, ter maturidade para conduzir uma auditoria, ter uma capacidade boa de avaliação, de comunicação, dirigir, ser perseverante, ser atento, reagir de forma eficiente em situações de estresse. Ele pode presenciar um chefe discutindo com um funcionário, que o funcionário está falando algo errado. Então, ele pode enfrentar situações de estresse. Não permitir que situações pessoais interfiram na auditoria. E tratar o auditado de modo adequado, né? Não menosprezar, não diminuir o auditado. Ele quer uma resposta, ele quer entender, ele tem que ter uma boa comunicação aí para conseguir conduzir tudo isso. E quando ele for criticar? Ele pode achar um problema, ele precisa falar, precisa criticar. Criticar o fato e não a pessoa. Né? O procedimento não está sendo seguido. Não é o fulano não está fazendo, é o procedimento. A auditoria nunca é a pessoa, sempre é uma norma, uma situação, um procedimento. Então tem que tomar cuidado porque ele não pode culpar ninguém. Tem que ter paciência, saber escutar, deixar falar. Tem que ter um contato visual, olho no olho do auditado e uma postura ereta para passar a confiança, né? Nossa, falei bastante, hein? Tô com sede até. E a não conformidade, se ela aparecer, ela é um não atendimento a um requisito, é uma falha, é um problema, é uma situação inadequada, ela tem que ser relatada, ela pode ser encarada como uma oportunidade de melhoria, algo tem que melhorar ali, deve ser comunicada ao auditado, deve ser dado um tratamento, tem que ter uma ação, e na hora de escrever ela, ser claro para colocar todas as informações ali, que pode ser que o ano que vem seja outro auditor e ele tem que conseguir entender o relatório feito no ano anterior. O encerramento. Fala-se que a auditoria acabou, relata-se as não conformidades encontradas de forma clara, tira as dúvidas, se alguém tiver dúvida, não concordar. Eu não concordo com essa não conformidade. Tira as dúvidas, esclarece, fala do prazo que tem para resolver, deixa claro qual é o requisito da norma que não está atendendo, né, no relatório. Então, o relatório tem que ter essas informações que a não conformidade foi encontrada na área de RH, na data tal, não atendendo o item tal da norma. Aí você faz o comentário e você conclui e assina esse relatório. Faz a reunião para ler o relatório, tá? Onde você relata tudo, os prazos, tira dúvidas, agradece e encerra a reunião. O checklist, que ajuda na auditoria, ajuda muito, ele só não precisa ser seguido, né? Você pode utilizar ele como base, mas você pode ficar com perguntas mais abertas. Dúvidas? Não. Não.
Não? Gente, acho que hoje é isso. Tem só algumas perguntas lá no Google Forms sobre mitos, verdade. Já deu 10 minutos aqui de novo. Acho que tem umas 4 ou 5 gravações hoje. E sobre a realização da auditoria. Ela é trabalhosa? Ela é trabalhosa. Mas ela é planejada com antecedência. Então, você pode definir uma em cada mês, 2 por mês, para não ficar muito puxado, porque o relatório é puxado, montar o relatório depois. E é isso. Ela não é nada, nenhuma surpresa. Ela é algo que as pessoas têm que esperar. É o que vai ser verificado, todo mundo tem acesso. Nenhuma perguntinha? Nada? Não. Não. Não, nenhuma, então? Vamos encerrar, então? Sim. Só parar aqui a gravação.